Dos Reis, capítulo 21, a impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Manassés foi realmente o pior rei de todos, o que mais transgrediu e que mais cometeu barbáries. E na verdade, até atribuído a Manassés a morte de Isaías, sabia? Porque Isaías, ele profetizou nos reinos anteriores. E no reinado de Manassés, ele condenava os atos de Manassés e automaticamente ele foi morto por Manassés. Isso você não encontra na Bíblia. Isso você encontra na tradição judaica. Então a morte do profeta Isaías, a princípio, deve ter sido ele cerrado ao meio a mando do rei Manassés. Então ele seria o mandante da morte do profeta Isaías, em virtude da condenação do profeta acerca de seus atos. Mas vamos ler verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Hefzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído. E levantou altares a Baal, e fez um bosque como o fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Então quer dizer, o Manassés, ele recolocou tudo que o pai tinha tirado, acrescentou mais, adorou aos astros. Ele fez de tudo que havia de péssimo e ruim na época. 4. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, quer dizer, os astros, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Quer dizer, Manassés fez tudo isso e muito mais. Ele levantou os altares, voltou com as adorações nos montes, voltou com a adoração aos exércitos dos céus, colocou tudo de ruim, fez sacrifício de criança, passando o próprio filho no fogo, a Moloque. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi, a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. 8. E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Verso 9. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Deus promete um juízo sobre o povo dele, sobre Judá, por causa dos pecados de Manassés, que é coisa tão pesada, tão cabeluda, que as orelhas ficarão retinindo, quer dizer, balançando, igual desenho animado. As orelhas ficariam trêmulas de ouvirem as coisas que viriam sobre o reino de Judá. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe.
e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. Aqui tem alguma coisa a falar no 13, porque tem algumas figuras que são hebraísmos. Primeiro, quando ele fala estender o cordel de Samaria, quer dizer, dar o mesmo juízo que ele deu sobre Samaria. E o prumo da casa de Acabe também. Porque quando você fala estender o cordel, é estender uma fita métrica para saber o tamanho e a medida da punição que você vai dar. E quando fala do prumo da casa de Acabe, que o prumo é um instrumento que faz a pessoa ver se a parede está com barriga. E aqui ele diz que a casa de Acabe estava torta, por isso que ele derrubou. Então ele trouxe juízo. E também ele fala assim: e vou limpar Jerusalém como quem limpa a escudela limpa. Porque sabe o que acontece? Quem vinha da guerra trazia o escudo. Esse escudo vinha cheio de sangue, todo sujo. Então, na verdade, ele tinha que botar aquilo para limpar e esfregar bastante para tirar todo aquele sangue coalhado. Limpar totalmente o escudo. E diz assim: e a vira sobre a sua face. Porque depois que ele limpava um lado, virava do outro e limpava do outro lado também. Então, na verdade, ele está dizendo que ele vai passar um cerol muito fino, vai ser um faxinão. Ele está simplesmente falando que o cativeiro vai acontecer. 14. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Quer dizer, eles têm multiplicado muito as transgressões. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, foi o que nós falamos, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos entender aqui. O Manassés, ele transgrediu tanto, que ele pecou contra os céus, contra o Senhor, ele pecou contra o próximo, ele pecou contra si mesmo, e ainda ele derramou muito sangue inocente. Então ele estava com alto nível a ser expiado. Olha só, quanto ao mais dos atos de Manassés e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Sim, inclusive lá em Crônicas, diz que depois dele fazer tudo isso de ruim, mas péssimo, mesmo assim Deus o perdoou. A gente vai pegar isso lá no livro de Crônicas. 18. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então Manassés morreu, era filho de Ezequias, e o filho dele, Amon, reinou. E vai ser outro também igualzinho o pai. Aqui no 19 diz assim, ó: tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Harus, de Jotbá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Aqui foi filho de peixe, peixinho foi. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos, a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Esse Amon também foi um déspota, um péssimo rei. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Geralmente, quando o rei era muito ruim, muito perverso, havia sempre conspiração e acabava matando o próprio rei. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. E o Josias vai ser o filho de Amon e vai ser uma maravilha. Como é que pode? Você pega assim, ó. O Ezequias foi excelente rei. Aí Manassés foi péssimo, Amon péssimo. Já o Josias vai ser excelente e vai ser o último reformador. Aí diz aqui no versículo de número 25: quanto ao mais aos atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Sim, e nós veremos mais à frente. E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Veja bem aqui, tem um detalhe que nós já falamos aqui algumas vezes.
Quando o rei era considerado um rei bom, um rei legal, ele geralmente era enterrado na sepultura de Davi, porque era considerado um rei bom. Mas quando ele era considerado um rei péssimo ou ruim, ele não era enterrado junto com os reis nobres. É o que acontece aqui, se você percebe, Manassés foi enterrado no jardim da sua própria casa, e o filho dele, o Amon, a mesma coisa. Já outros reis, você percebe que eles foram enterrados justamente no lugar bom, o lugar que foi preparado para os reis bons. E os negativos não eram ajuntados, digamos assim, a essa classe boa, a classe de Davi. Mas este foi 2º Livro dos Reis, capítulo 21.